Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia! Preparados para mais uma semana de aulinhas? Espero que sim. Espero que esteja tudo bem com vocês. E vamos lá. Não desanime, vamos continuar nossa caminhada aqui nas nossas aulas. Beijão para todos vocês! Então, na aulinha dessa semana de língua portuguesa, nós vamos precisar do livrinho do Ler e Escrever e do livro também de português Buriti, tá bom? Então, lá no livro do Ler e Escrever, nós vamos lá na página 207 e nós vamos ter o versinho de uma parlenda do O Elefantinho. Lá na página 208, nós vamos ter a parlenda do elefantinho para a gente ler, aprender, saber, né, como é que é, para a gente conseguir fazer na página anterior. Só que o que acontece? Na página 207 aí, as palavrinhas, elas estão todas grudadinhas. Uma palavra grudada na outra. E aí fica errado e sem sentido. A gente fica com mais dificuldade para ler. E muita criança que está no processo de alfabetização acaba escrevendo uma palavra grudadinha na outra, né? Não conseguindo deixar esse espaço. Quando a gente fala uma palavra, a gente tem que dar um espacinho para começar a escrever outra palavra. Olha o exemplo que a tia deu aí para vocês, embaixo do elefantinho. A tia escreveu, exemplo, aí embaixo tá escrito, estou com saudades. Tá tudo escrito junto, estou com saudades, tudo junto. Essa maneira não é a correta. Embaixo a tia colocou da maneira correta. Primeiro, qual é a palavra que eu falo? É estou. Então, o estou é uma palavra. Com é outra. E saudade é outra. Então, eu vou ter que dar um espaço entre uma palavra e outra. Então, eu escrevo estou, dou um espaço, com espaço, saudades. Então, eu tenho que deixar esse espacinho na hora que eu for escrever uma frase, um texto, tá bom? Eu sei que às vezes o pensamento, a gente pensa mais rápido e o movimento, ele é mais lento. Mas a gente tem que aprender que não pode grudar uma palavrinha na outra. Então, por isso que a gente vai fazer essa atividade aí. Aí, no livrinho na página 207, tem a parlenda do elefantinho, que ela tá escrita toda grudadinha. Aí, vocês vão me ajudar e vão consertar essa parlenda. Vai escrevê-la certinho embaixo, tá bom? Separando as palavras uma da outra embaixo aí na linha corretamente, tá? Aí, a parlenda do elefantinho, que, né, onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desolado? Andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho, que sentes, pobre coitado? Ah, estou com medo danado, encontrei um passarinho. Então, essa parlendinha do elefantinho, vocês vão arrumá-la para mim, tá? Depois que vocês arrumarem, olha aí na parlenda que está na página 208 e confere se está corretamente. Porque na página 208 ela está escrita correta, certo? Aí você vai olhar lá na página que você fez para você ver, olha, aqui tá grudado e não é grudado, é assim que eu vou fazer. E escreva certinho, tá bom? Combinado? Vamos para a próxima? E seguindo aí no livrinho, né, ler e escrever, tem mais uma atividade que vocês terão que escrever um textinho que será ditado, né, ditado pela professora. Aí, no caso, eu vou ditar aqui para vocês, vou falar, vou ler o textinho, vou ditar, e aí em casa vocês vão fazendo com calma, vai ouvindo, para o vídeo, escreve, ouve de novo, escreve, ou alguém pode ir em casa falando para você e você vai escrevendo, tá bom? Então, é do elefante, é um textinho falando sobre o elefante, já que a gente viu a parlenda do elefantinho, né, na atividade anterior. Então, o elefante. A tromba
tromba do elefante serve para sentir cheiros, se defender, sugar água, pegar e carregar alimentos. Então, voltando lá. A tromba do elefante serve para sentir cheiros, se defender, sugar água, pegar e carregar alimentos. Gostam de viver em grupos, são muito unidos. Eles tomam banhos de lama para proteger a pele contra o sol e as picadas de mosquitos. Então, a tromba do elefante serve para sentir cheiros, se defender, sugar água, pegar e carregar alimentos. Gostam de viver em grupos, são muito unidos. Eles tomam banhos de lama para proteger a pele contra o sol e as picadas de mosquitos. Viu? Aprendemos um pouquinho mais sobre o elefante, tá vendo? Algumas curiosidades sobre esse animal tão bonito, tão fascinante. Então, vamos fazendo com calma. E no livro Buriti, lá na página 75, vocês terão uma atividade também semelhante ao que vocês fizeram aí no livro Ler e Escrever, que é de separar essas palavras que estão grudadas. Então, é uma frase, né, que vocês vão ter que tentar ler, fazer a leitura e ver que uma palavra ali está grudada na outra e não está certo. Então, tem títulos aí, né, de duas historinhas, 2 contos, que estão grudados. Chapeuzinho Vermelho e Os 3 Porquinhos. Tá tudo grudado. E não é, né? Eu falo primeiro Chapeuzinho, depois Vermelho. E eu falo Os 3 Porquinhos. Então, e aí tá tudo grudado. Não tá certo, tá bom? E aí tem embaixo para você já os retângulos para você colocar cada palavrinha no seu lugar correto. E aí embaixo tem a fala, né, das crianças, e essas crianças estão falando e as escritas estão aí todas grudadinhas. E não tá certo isso, né? A gente não fala assim, tudo grudado, né? A gente fala uma palavra, fala outra, por mais que às vezes a gente fale rápido, mas cada palavra a gente pronuncia da nossa boca, ela sai em um momento, não sai todas as palavras grudadas uma na outra, tá bom? Então, primeiro a gente fala uma palavra para depois falar outra. E assim é para escrever. Aí tem as frases de cada criança, que vocês vão ter que separar com as barrinhas. Vocês vão ler, né? E aí, quando você lê uma palavrinha, você já faz um risquinho. Lê outra palavrinha, faz o risquinho, que você está indicando que ali tem uma palavra, ali tem outra. E assim você vai organizando essa frase, tá bom? Então, primeiro lá, da menininha que está aí falando, ela tinha refrigerante. Essa é a frase. Então, primeiro você vai ler. Ela é uma palavra. Risquei ali. Ela. Parou ali. Tinha é outra palavra. Então, tinha. Nha. Acabou no nha. Vou lá, faço um risquinho. E refrigerante. Acabou a frase. Então, você vai tentar ler e vai fazer um risquinho aonde acaba cada palavrinha. Certo? Entendido? Caprichem aí, boa aula de português para vocês. Na atividade do Lions Quest, que a gente, tá fazendo todas as atividades para que vocês possam se desenvolver emocionalmente, aprender a se expressar, a lidar com seus sentimentos, a olhar para o outro também, compreender o outro, o coleguinha, a família, os amigos. Então, é muito importante que a gente estivesse junto para fazer. Mas como a gente não tá,
também é importante que vocês trabalhem em casa todos esses sentimentos, essas emoções, né? Então, na atividade dessa semana, vocês vão aprender um pouquinho sobre a raiva. Raiva, que é um sentimento muito ruim, né? A raiva, ela, né, bate assim no coração da gente e a gente fica, na hora a gente às vezes nem sabe como agir e acaba agindo de forma muito errada. No momento de raiva a gente faz coisas que às vezes a gente se arrepende, às vezes não, quase sempre a gente se arrepende muito, não é mesmo? Então aí vocês têm uma situação que vocês estão num parquinho. Vocês estão no parquinho, esse parquinho pode ser a escola, pode ser perto de casa, numa praça, né? Vocês estão num parque. E aí tem várias crianças lá e de repente acontece uma situação que não é muito legal, né? Vamos imaginar um amiguinho provocando você, né? Fazendo gracinha, provocando, te irritando. E aí você começa a ter um sentimento aí dentro de você. Aí tem um outro amigo também que já tá querendo te provocar, tá querendo brigar, né? Tá nervoso e você acaba também tendo, né? Essa resposta de raiva. E aí do lado a gente também tem, né? Vamos supor a professora tentando conversar um com o outro para tentar entender o que está acontecendo. Que a melhor forma que tem é falando, né? A gente resolve conversando, não é mesmo? A gente já agredindo com palavras, com gestos, assim, não é a melhor solução, não é mesmo? A gente sabe falar, Deus nos deu a sabedoria, deu a fala, para que a gente possa resolver as coisas conversando, explicando o que está acontecendo. E assim a gente vai conseguindo chegar no melhor, né, acordo para todo mundo. Então, aí tem 3 questões para vocês pensarem e refletirem um pouquinho. Diga 3 modos de reagir quando alguém fica com raiva. Quando alguém fica com raiva, 3 coisas que a pessoa pode fazer. Né? Alguém provocou alguém, um amiguinho te provocou. 3 coisas que você pode, como você pode reagir. Ou então uma situação que você já viu alguém com raiva, o que ela fez. Não? Então, 3 coisas que ela pode fazer. E a outra é, por que você acha que é bom saber reagir de forma positiva quando alguém fica com raiva no parquinho? Vamos supor, você está lá no parquinho. Por que é bom a gente saber como reagir? Por que vai ser legal se eu souber qual vai ser a melhor atitude para eu fazer? Tem lá uma situação, a gente sempre vai encontrar situações difíceis. A gente sempre vai encontrar pessoas que às vezes, né, não encaixa, a gente não acaba não concordando com algumas coisas, com as falas, as atitudes da pessoa, a gente acaba não concordando, mas a gente tem que respeitar. Eu posso não gostar, não concordar, mas eu tenho que respeitar. Então, como que seria bom você reagir? Qual é a forma mais legal para você reagir diante de uma raiva que você sinta num parquinho? Igual aconteceu aí que a tia mostrou para vocês, as cenas, né? Aconteceu isso com você. Qual é a melhor forma para você reagir? E a outra, né? Onde pode usar essas habilidades fora da escola? Então, fora da escola, você também passa momentos de raiva, né? Não é só na escola que você tem contato com os amigos, com situações, com conflitos. Não é só na escola, não é mesmo? Quando a gente cresce, a gente vai ter conflitos e, né, em vários outros lugares. E a gente tem que saber lidar, a gente tem que saber se controlar. Mesmo a gente não pode sair por aí fazendo o que quer com as pessoas e, né, colocando a nossa raiva para fora, não. A gente tem que saber se controlar, saber controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções e agir da melhor maneira possível, tá? Então, onde que você também pode usar essa habilidade de saber lidar com a raiva? Onde?
Só na escola? Não, vários lugares que você frequenta, não é mesmo? Então, onde mais? Então, pensa bem nessas, né? Toda essa historinha, toda essa situação e o que você, né, pode aprender a como você pode também lidar com esse sentimento de raiva. Bom, uns tem mais, uns tem menos. Tem uns que tem mais paciência, tem outros que não. Mas todo mundo tem que aprender a lidar, né, com esse sentimento. A gente não pode deixar que a raiva tome conta da gente. A gente que tem que controlar, tá bom? Beijão para vocês. Boa aulinha. Então, vamos lá para a nossa aulinha de matemática do livro EMAI, tá bom? Então, aí nós temos na página 72 uma atividade, né, sobre a gente vai montar uma tabelinha e depois a gente vai aprender a observar e analisar gráficos. Então, primeiramente, quando a gente vê um gráfico, que é isso que a tia colocou aí para vocês, tudo colorido, laranja, verdinho, antes de chegar nesse gráfico, é preciso fazer uma pesquisa, né? Então, faz uma pesquisa, monta uma tabela, aí depois a gente monta um gráfico para que fique mais fácil a gente poder olhar e tirar a informação. Por exemplo, a gente está vendo muito agora em jornal, né? Gráficos falando muito da pandemia, do coronavírus. Então, quando a gente olha no gráfico, a gente já consegue ver as informações de uma maneira mais resumida. A gente olha e já sabe. Então, por isso que, né, a gente usa o gráfico para isso, para a gente pesquisa, tira, né, informações e dos resultados que você conseguiu, você vai montar um gráfico para ficar mais fácil e mais objetivo, tá bom? Então, na página 72, vocês vão ter que montar uma tabela com os brinquedos preferidos. Então, o que vocês vão ter que fazer? Se a gente estivesse na sala, a gente ia perguntar para cada criança, né? Eu ia colocar lá vários brinquedos, né? Nomes de alguns brinquedos e perguntar para cada criança qual que era o preferido dela. Como a gente não está na sala de aula, então vocês vão ter que fazer em casa com as pessoas que moram com você, com sua família. Você pode, né, pesquisar aí com o primo, tio, irmão, né, vó. Aí você escolhe aí né, 1, 2, 3, 4, 5 brinquedos, escreve o nome do brinquedo e aí você vai perguntando, pai, qual brinquedo que é o seu mais preferido? Aí você vai lá e vai pôr um voto para aquele brinquedo. Mãe, qual é o seu brinquedo preferido? Aí a mãe vai falar, né, dos brinquedos que você colocou ali. Vamos supor que você colocou bola, boneca, carrinho, pipa, peteca. Aí você vai perguntar para as pessoas. E de acordo com o que ela responder, você vai colocar um votinho, né, um pontinho para cada brinquedo. Aí depois vai contar, né, quantos votos teve cada brinquedo e responder as perguntinhas que estão aí, A, B e C. Que é, qual foi o brinquedo mais votado? Qual o brinquedo menos votado? E quantas crianças votaram? Então, no caso, seria quantas pessoas votaram, tá bom? Aí pode ser qualquer pessoa, pode ser adulto, pode ser criança, idoso, o que, né, vocês conseguirem pesquisar, tá bom? Pode fazer com as pessoas que estão aí com você, pode mandar mensagem para alguém perguntando, tá bom? E depois que montou essa tabelinha, chique, sempre, né, um gráfico inicia-se com uma pesquisa, tá bom? Na página, né, 73, vocês agora vão observar o gráfico, que também foi feito por uma turma, que eles votaram dos brinquedos preferidos deles, e eles fizeram esse gráfico, né? Pesquisaram, igual vocês vão fazer nessa atividade. Pesquisaram, perguntaram, as pessoas foram respondendo, e aí elas foram anotando cada ponto e depois somaram, aí montaram esse gráfico. Olhando o gráfico, tem algumas perguntinhas, então, cada perguntinha você vai lá, olha o gráfico e você consegue ter a resposta. Então, na letra A,
Quantas crianças votaram em boneca? Aí você vai lá, procura onde está escrito boneca. Conta quantos votinhos teve. Cada quadradinho vai ser um votinho, tá? Aí você vai lá e vê quantos votinhos teve a boneca. Depois, em bicicleta. Procura onde está escrito bicicleta, conta quantos votinhos bicicleta teve. Qual o brinquedo que recebeu apenas 2 votos? Então, olha aí no gráfico, você já vai ver. Quem que recebeu os seus 2 votos? Aí você escreve o nome do brinquedo. Quantas crianças participaram da votação? Para a gente descobrir isso, como que a gente vai saber? Ó, pensa. Quantos brinquedos tem aí no gráfico? Bola, bicicleta, boneca, patins e jogos. 5. E em cima de cada brinquedo tem a quantidade de votos. Então, todos esses votos aí representam, né, uma pessoa que votou em cada brinquedo. Então, tudo isso aí são votos. Então, é a participação das pessoas, né, das crianças. Então, quantas crianças que participaram da votação? Você vai ter que somar tudo, né? Então, pensa, se todos esses quadradinhos são votos, tudo isso aí conta. Então, quantas crianças que participaram da votação? Chique? Vamos para o próximo? Então, nessa próxima, né, atividade, que é um outro gráfico que vocês também vão observar para responder as perguntinhas. Esse gráfico, ele está vindo com colunas, né, que são esses retângulos azuisinhos que estão aí, e numa linha que está ali ao ladinho, tem os números. Então, aí vocês não vão contar os quadradinhos, vocês vão olhar em qual linha está cada coluna para você, né, cada barrinha, qual o número que está para você saber a quantidade que representa aí cada gráfico. Então, tem aí os livros lidos, que os amigos, né, eles se reuniram para conversar sobre os livros que eles já tinham lido, né, que eles já leram. Aí decidiram montar esse gráfico. Então, tem o Enzo, a Juliana, o Fábio e a Isabel. O Enzo, ó, seguindo a coluna do Enzo, foi até o número 6, né? A Juliana, ó, subindo todo o azul, chegou até a linha do número 11. O Fábio, subiu a coluna do Fábio, chegou até a linha do número 7. A Isabel subiu, chegou até a linha do número 5. Então, isso representa quantos livros cada um leu, tá bom? E aí tem as perguntinhas. Quais os nomes desses amigos? Então, lá no gráfico já tem o nome dos amigos que participaram aí, né, do gráfico. Quantos livros Enzo leu? Então, você vai procurar o Enzo e ver quantos livros que o Enzo leu. Quem leu mais livros? Então, qual é o número maior? Que menina leu mais livros? Então, você só vai olhar as meninas, que é Isabel e Juliana. Quem leu mais? Então, você vai comparar só das duas. Quantos livros Fábio leu a mais que a Isabel? Quantos a mais que ele leu? Quem leu mais de 6 livros? Aí você vai escrever o nome de quem leu mais de 6. Quem leu menos de 6, não, tá bom? Então, chique, fácil, faça com calma, só observar o gráfico, né? Ler as perguntinhas, peça para alguém te ajudar na hora da leitura, para você olhar o gráfico e responder, tá? Boa aulinha de matemática para vocês. E na nossa aulinha de história, continuando com o nosso assunto de profissões, né, sobre trabalho, nós temos aí os profissionais da comunidade. Então, existem, né, vários profissionais que estão próximos aí na vida da gente, que faz parte do nosso dia a dia. Então, tudo que fazemos em nosso dia a dia
envolve o trabalho de muitos profissionais, né? Muita gente trabalha. Na escola, há os professores das diferentes disciplinas, os faxineiros, cozinheiros e muitos outros trabalhadores. No trabalho dos agricultores, tem os que abastecem frutas, verduras, grãos, que levam para a comunidade urbana e rural. Tem os trabalhadores das indústrias, tem os que fabricam roupas, calçados, eletrodomésticos e muitos outros produtos. Então, muitas comunidades contam com profissionais da área da saúde, como os médicos, dentistas e enfermeiros, para cuidar de toda a população, não é mesmo? Então, há muitas pessoas que trabalham para nos divertir e também trazer momentos de lazer. Os artistas, cantores, músicos, palhaços, não é mesmo? Então, para manter também toda a cidade limpa, as praças, a gente também precisa dos profissionais que cuidam, né? Os garis, os lixeiros, não é mesmo? E os policiais, que prestam serviço para também proteger e cuidar da população, não é mesmo? De todos os lugares públicos da cidade. Então, olha quanta gente faz parte, né, do nosso dia a dia, que cuida, que faz com que as coisas aconteçam, né, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país todo. Então, tudo a gente precisa desses profissionais para que tudo funcione bem, não é mesmo? Desde ali o lixeiro, que se não tem um lixeiro para tirar todo o lixo nosso lá, o que vai acontecer? Mesmo? Se não tem um médico para atender lá no hospital, os enfermeiros, se não tem os professores na escola, os faxineiros para limpar, deixar a escola limpinha, a gente sabe como que é, né? Quando não tem funcionário para limpar a escola, como que fica? Fica difícil, não é mesmo? Para usar o banheiro tem que estar limpinho, não é mesmo? Então, todos esses profissionais são importantes para que as coisas fiquem tudo certinho, tudo bonitinho, não é mesmo? Então, falando um pouco, né, de todos os profissionais que fazem parte da nossa comunidade, então, vocês vão fazer uma lista no caderno de história dos profissionais que trabalham na escola. Dentro de uma escola, tem vários profissionais que trabalham ali, não é mesmo? Então, quem que você conhece, né? Quais são essas profissões que estão dentro da escola? Para que tudo funcione direitinho. E depois que vocês fizerem isso, né, dessa lista, aí vocês vão também conversar em casa sobre a profissão que você gostaria de ter, né? Sobre o que você queria para o seu futuro, não é mesmo? Vocês fizeram a entrevista com as pessoas sobre as profissões dela, né? O que ela sonhava, o que ela queria, né, ser e o que ela se tornou, qual é o trabalho dela. Agora você vai pensar um pouquinho para você. Quais, né, profissões você gostaria de seguir, de fazer, de ter? Primeiramente, a gente tem que plantar a sementinha no nosso coração, não é mesmo? Para a gente poder buscar, criar metas, objetivos, para a gente conseguir aquilo que a gente quer, não é mesmo? Às vezes, no caminho, as coisas saem um pouquinho diferente, mas a gente tem sempre que buscar algo melhor, algo bom para a vida da gente. Então, e você? Qual é o nome da profissão que você gostaria de ter? O que você sabe sobre ela? E por que você gostaria, né? Você pretende seguir essa profissão? Então, você vai copiar essas 3 perguntinhas também no caderno de história e responder. Só que dessa vez é sobre você, tá bom? Você pode também fazer um vídeo, falar, olha, né, contando sobre qual profissão você gostaria, o que você sabe sobre ela e por que você gostaria. Também pode fazer e mandar para tia, tá? Mas caso não queira, pode escrever lá no caderninho as 3 perguntinhas e responder, tirar fotinho e mandar para mim, tá bom? Então, pra gente, né, terminar, né, com a história falando um pouquinho das profissões que a gente está vindo estudando sobre isso e que a gente guarde bem aí na nossa cabecinha, né,
quais profissões existem, a importância de cada uma delas, o que cada uma faz, o que cada uma delas contribui, ajudam, né, a gente no nosso dia a dia. E é para a gente observar mais que a gente precisa um do outro para que tudo fique direitinho, tá? Então, boa aula de história, caprichem aí, pensem, bom? O que vocês gostariam de ser, tá? E criam isso aí, planta essa sementinha no coração e vão correr atrás dos sonhos, tá? Beijão! E vamos lá para nossa aulinha de geografia, bom? Vocês já ouviram falar sobre meios de transporte? Já? Então, a gente vai começar um pouquinho, né, a estudar sobre esse assunto. Que, assim como a gente viu que as pessoas trabalham, elas também se deslocam, né? Elas também vão de um lugar para outro, elas precisam sair da casa delas para irem trabalhar. E como que há esse transporte, esse deslocamento, né, das pessoas? As pessoas sempre estão indo de um lugar para outro, seja para trabalhar, para passear, viajar, né? Enfim, estudar. Então, as pessoas, quando elas vão para uma distância pertinho, elas acabam indo a pé mesmo, né? Quando a gente vai ali pertinho, a gente vai andando. Quando essa distância fica um pouco maior, a gente precisa dos meios de transporte, mesmo? Então, quando os trajetos ficam maiores, a gente utiliza os transportes. E eles também podem transportar tanto pessoas, né, como gente, vai de um lugar para outro, como mercadorias, né, para que chegue na casa da gente, as mercadorias, para que chegue no supermercado, na feira, precisa de um transporte para as coisas chegarem, mesmo? Quando as pessoas compram pela internet, né, no Mercado Livre, né, OLX, quando você pede, vem de um transporte até chegar à sua casa. Então, a gente vai ver um pouquinho que cada meio de transporte corresponde a uma área, seja terrestre, aquático ou aéreo, certo? Então, os meios de transporte podem ser terrestres, a própria palavrinha já fala, olha, terrestres, é aqueles que a gente pode observar na terra, né? Eles se locomovem pela terra, que são, né, as motos, os ônibus, os carros, né, os automóveis, caminhões, os trens, que andam no trilho, mas na terra, né, precisam da estrada. Metrôs, as bicicletas. Então, são meios de transportes terrestres. A gente observa eles se locomovendo na terra, certo? E aí também tem os meios de transportes aquáticos, que o próprio nome já diz. Quando a gente fala aquáticos, a gente lembra do quê? Água, certo? Então, aqueles que se locomovem, que andam pelas águas, são os meios de transportes aquáticos. Vamos dar exemplos. Os barcos, navios, as canoas, mesmo? Então, esses são transportes que a gente consegue observar, que estão na água. Se tirar eles da água, eles não vão funcionar, não é mesmo? Então, e tem os meios de transportes aéreos. Só a gente se apegar aí nas palavrinhas. Aéreos é aqueles que circulam, né, pelo ar. Então, vamos dar um exemplo. Os aviões, helicópteros. Então, esses são transportes aéreos. Então, vamos lá. Terrestres, os que estão na terra. Os aquáticos, que estão na água. E os aéreos, que estão no ar. Então, quando você vê um transporte se locomovendo na terra, você já sabe que aquilo ali é um meio de transporte terrestre. Você viu um avião, é um meio de transporte aéreo. Você viu um navio, um barco, ele é um meio de transporte aquático.
Guardou direitinho? Então, vocês têm aí, né, a explicaçãozinha e um texto, né, explicativo nesse livro, falando tudo isso que a tia falou para vocês. E tem aí no número 1, a perguntinha assim: quais meios de transporte terrestres você observa na foto ao lado? Então, você tem uma foto aí, né, de vários meios de transportes. E aí você vai escrever, né, quais você observou que são terrestres, tá? Que estão aí na foto. Aí tem uma perguntinha embaixo que é mais para vocês pensarem só, tá? Qual destes meios de transporte é geralmente usado para transportar mercadorias? Quais deles são geralmente usados para transportar pessoas? Então, é para vocês pensarem qual que mais é utilizado para transportar mercadoria e o que é usado para transportar pessoas. E aí, depois, a número 2 é quais meios de transporte circulam pelo lugar onde você vive? Quais meios de transporte você geralmente vê, né? Aí na sua casa, quais meios de transporte você consegue observar mais no seu dia a dia, que circulam aí perto de você, tá? E quais são as diferenças entre os meios de transporte terrestres, aquáticos e aéreos? Explique. Então, isso aí é para você explicar aí para a mamãe, para o papai, para a vovó, quem estiver com você. Explica para eles a diferença de cada um, para ver se vocês conseguiram entender, tá bom? Certinho? Agora nós vamos fazer, né, um treino aí na próxima atividade, só para vocês saberem, né, se vocês conseguirem entender direitinho, tá? Vamos lá? Então, aí olha só, a tia colocou alguns meios de transporte aí para vocês, tá bom? O primeiro é um carro, né? Um automóvel, um carro. Ele é um meio de transporte aquático, terrestre ou aéreo? Pense aí. Terrestre, chique. Muito bem para quem respondeu terrestre. Agora vamos para o próximo. O avião. O avião, ele é um meio de transporte o quê? Aéreo. Parabéns para quem respondeu aí em casa aéreo. Muito bem. E o helicóptero? Pensa. Aéreo também, né? Ele circula pelo ar. Também é aéreo. Parabéns. Agora, o navio. O navio, ele é um meio de transporte aquático, aéreo ou terrestre? Pensa. Pensou? Aquático. Parabéns para quem respondeu aquático, porque ele circula onde? Na água, né? Agora aí ao lado nós temos um ônibus. O ônibus, ele é um meio de transporte terrestre e transporta pessoas, né? É um meio de transporte terrestre. Parabéns! E o trem? Trem, metrô, né? Sempre parecendo metrô. A gente conhece mais o trem. Metrô é um pouco distante da nossa realidade, mas para quem, né, tem criança que conhece. Então, esse aí, meio de transporte, ele está, né, na estrada aí. Tem uma... É o quê? Parabéns para quem disse terrestre. Muito bem, porque não está no ar, não está na água, ele é terrestre. Muito bem, parabéns para vocês.
Chique. Entenderam? Guardaram direitinho aí na cabecinha? Tá bom. Vamos para a próxima aulinha. Agora, na nossa aulinha de ciências, nós temos aí no livro, na página 74 e 75, uma atividade que é sobre o que você aprendeu. Então, tem algumas coisas para a gente, né? Coisas que a gente já viu, para a gente estar respondendo aí. E vamos só relembrar, quando a gente fala em ambiente, né? Sobre como ele é formado, o ambiente. Então, ele é formado tanto por componentes naturais, né? Que a gente já viu. Natural é aquilo que ele existe sozinho, né? Foi criado e ele tá ali na natureza. Ninguém inventou, ninguém foi lá e construiu, mexeu nele. Ele está ali. É natural, é da natureza. Componente natural. E tem os componentes construídos, que é aquilo que alguém foi lá, mexeu, construiu, modificou, certo? E tem os seres vivos, que somos todos nós, as plantas, os animais. Então, todo o ambiente ele é formado por tudo isso, tanto por coisas naturais, construídas e os seres vivos, tá bom? Então, vocês vão preencher aí a tabelinha, né, sobre o ambiente, do como ele é formado e dar exemplos do que é cada componente. E depois do número 2, pinte somente os seres vivos que estão aí na imagem. Então, você vai olhar o desenho e vai pintar só o que for ser vivo, tá? A gente já viu bastante sobre isso, então já é para ter guardado aí o que é o ser vivo. Então, observe bem, pinte só a resposta correta. E no número 3, circule os seres vivos que produzem o próprio alimento. Então, aquele que produz o próprio alimento é aquele ser vivo que ele não precisa se alimentar de outro, né? Para se saciar, para se alimentar, né? Para ficar bem, para se desenvolver. Então, qual daí desses seres vivos que não precisam se alimentar de um outro animal ou, né, de um outro ser vivo, de uma outra coisa, para se desenvolver, para crescer, ter energia, força, né? Precisa apenas da luz do sol, da água, né? Água da chuva, da água, do solo. Qual deles que produzem sozinho o seu próprio alimento? Que o alimento deles, né, é através da fotossíntese, que é essa que eles conseguem pegar do sol e formar a sua energia. Então, qual deles, né, desses desenhos que estão aí, que produz o próprio alimento? Pensa, tá? E aí depois vem falar sobre qual deve ser a posição do Sol no céu nas situações abaixo. Desenhe o Sol em cada imagem. Observem a sombra, né? Para a gente saber a posição do Sol, observem a sombra. Onde que cada sombra do desenho está? Onde será que o Sol vai estar em cada desenho? No primeiro desenho que está o menino com o cachorrinho, observe a sombra dele, onde que está? Então, onde que o Sol vai se localizar? E depois tem, né, um menininho que está agora embaixo, né, de um guarda-sol com o cachorrinho. Onde está a sombra, né, dele? Então, onde será que o Sol vai estar para a sombra estar nessa posição? Então, só pensar um pouquinho para fazer. E a número 5, por que é importante se proteger do sol entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde? Então, isso aí também a gente sempre está conversando, a gente está, né, sempre falando. Por que, né, não pode ficar no sol durante esse período aí, né? Depois das 10 e antes das 4 horas da tarde. Por quê? Esse horário, será que o sol tá fraco, tá forte, né? Ele vai causar mais danos para nossa pele ou não? Então, pensa aí, responda com atenção. Bom, então, só relembrando aí, tem um recadinho para vocês, para ajudar vocês a responderem lá número 1, tá?
Então, faça com calma e boa aulinha de ciências, tá? Obrigada, crianças. Obrigada, família. Boa aula, boa semana para todos nós, tá bom? Gostaria de estar podendo dar um abração apertado em cada um de vocês. Sintam-se abraçados, tá bom? E um beijão no coração de vocês. Até logo. Parabéns para toda a família que está aí ajudando, está incentivando, não está desanimando, tá bom? Para que a gente também possa continuar o nosso trabalho, continuar aí firmes, ajudando as crianças em casa, tá bom? Para que não seja um ano perdido, mesmo que a gente possa ter aprendido alguma coisa durante essas aulinhas. Espero estar ajudando, contribuindo com vocês e muito obrigado pela parceria, tá? Sem a família, nada disso é possível, tá bom? Beijão no coração, porque às vezes a gente pode até preparar a melhor aula do mundo, mas se a família não tá ali pertinho, tá orientando, né, a criança não vai adquirir nenhum conhecimento. Então é importante que estejam aí ao ladinho deles, tá bom, crianças? Beijão no coração de vocês. Fiquem bem, tá? Estudem direitinho. Beijão!